Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Vamos dar continuidade às nossas reflexões no livro dos Salmos. E dessa vez eu quero fazer menção do Salmo de número 8. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o que fazer diante da majestade de Deus. Salmos, capítulo de número 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9 da palavra de Deus. O texto diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que dele se lembre, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Meus irmãos, esse salmo, ele é um hino de louvor produzido pelos judeus. Ao contemplar, ao levantar os seus olhos e começar a olhar os céus estrelados e tudo aquilo que havia sido criado pela mão do próprio Deus. E quando eles olhavam para todas as coisas criadas, quando eles contemplavam o céu estrelado à noite, eles começavam a meditar sobre a grandeza de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre as obras de Deus. E então o salmista Davi, ele escreve esse salmo. De fato, meus irmãos, esse salmo, ele nos faz lembrar talvez uma frase bastante conhecida de um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele diz uma coisa bem interessante, ele diz: duas coisas preenchem a mente com admiração quando nos paramos para meditar nelas: o céu estrelado acima de nós e a lei moral dentro de nós. De fato, meus irmãos, nós não temos a dimensão da beleza das coisas criadas, porque vivemos na cidade. E as luzes das cidades ofuscam muitas vezes a nossa visão do céu estrelado. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu vou ali para a nossa congregação de Santa Rosa, na comunidade rural, e quando eu volto no caminho, às vezes em cima do carro, eu fico olhando para o céu e eu fico extasiado, fico maravilhado com a quantidade de estrelas, a beleza que Deus colocou no céu. E meus irmãos, o salmista aqui é como ele estivesse aqui olhando para a perfeição dos céus, numa noite escura da sua vida. Lá talvez Davi, quando ainda apacentava as ovelhas, ele olha para o céu e começa a meditar sobre a majestade de Deus. De fato, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o universo, ele é formidável, ele é inigualável e feito pelas mãos de um Deus totalmente sábio e santo. Se vocês analisarem, peguem, por exemplo, apenas o planeta Júpiter. Ele é o quarto planeta do nosso sistema solar. A parte mais impressionante que eu acho desse planeta é que ele tem a massa certa, a força gravitacional precisa para controlar corpos celestes que estão vagueando em torno do Sol. E é interessante que ele está, meus irmãos, em uma órbita assim de forma perfeita, para proteger um planetinha azul. E esse planetinha é a nossa Terra. Para vocês terem noção, na década de 80, a sua força gravitacional, ele captou um asteroide chamado Schumacher. Não é aquele piloto de Fórmula 1. Década de 70 e 80, finalzinho.
E agora em 1993, 94, ele conseguiu puxar esse asteroide para dentro dele. A sua força gravitacional quebrou esse asteroide em vários pedaços. Mas o que chama mais atenção, meus irmãos, é que um daqueles pedaços, o buraco que ele fez em Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, dava para colocar uma terra dentro dele. Agora é impressionante. Ele está no local certo, com a sua força gravitacional certa, para impedir que corpos extremamente grandes, como meteoros, se choquem com a nossa Terra. Fruto do acaso? Não, pela providência de Deus. Deus é tão sábio que Ele sabe que provavelmente meteoros menores, fragmentos menores de rocha que vagam pelo espaço, não podem ser captados pela órbita de Júpiter. Então Ele criou uma atmosfera cheia de gases, para que quando esses menorzinhos entrarem na Terra, eles sejam aquecidos por esses gases e eles se implodam em próprio ar, caindo apenas faíscas e poeiras em nossa terra. Tudo isso feito pelas mãos de um Deus sábio, um Deus totalmente poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Isso é maravilhoso, contemplar a criação, mas o que é que essa contemplação deve produzir no meu e no seu coração? O que é que essa contemplação produziu também no coração daquele salmista? Pelo menos 3 coisas, meus irmãos. 3 preciosas verdades que não podem ser esquecidas por mim e por você. Ao contemplarmos a majestade de Deus nas coisas criadas, nós não podemos deixar de adorar. Não podemos deixar de o adorar. Eu não sei se vocês perceberam, meus irmãos, o versículo 1 e o versículo 9 estão repetidos. E quando a Bíblia ela repete alguma coisa, não é que ela está sendo repetitiva, redundante. Jamais, nunca. O que a Bíblia quer enfatizar é que, ao contemplar as obras de Deus na criação, nós devemos ser levados a adorar esse Deus que criou todas as coisas. Veja que o salmista começa: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra. E aí no versículo 2, meus irmãos, ele diz que da boca de crianças, ele suscitastes força. Meus irmãos, se a gente analisar céus e terras nesses versículos iniciais, céus e terra, dá a ideia de que o texto está chamando a gente para uma adoração que ela é universal. O nome do Senhor, ele é grande, meus irmãos, em toda a terra, toda a criação, seja os céus estrelados acima de nós, ou a nossa criação que a gente pode ver aqui embaixo, tudo chama eu e você para adorarmos o Deus que criou todas as coisas. Infelizmente, os homens, ao contemplarem muitas vezes as coisas criadas, adoram a criatura ao invés do Criador. Mas esse salmo diz que nós devemos, meus irmãos, adorar a Deus. Uma parte que eu acho interessante nesse salmo é que o próprio Espírito Santo que inspirou o salmista a escrever esse salmo, ele diz que Deus, a majestade de Deus está no céu com as coisas criadas. Não apenas a ideia do céu aqui, não apenas a ideia do firmamento que está acima de nós, mas também da própria ordem espiritual que é criada. Deus é adorado no céu pelos querubins, Deus é adorado, Deus mostra o seu poder e a sua majestade através das coisas criadas, mas também na terra. Simples crianças adoram a Deus e louvam a Deus. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para o texto de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 16. Nós temos o próprio Jesus Cristo interpretando esse salmo. Quando Jesus está para entrar no templo, o local de adoração dos judeus, e ele começa a curar e começa a expulsar aquelas pessoas que estavam tratando o local de adoração a Deus com leviandade, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E aí Mateus, no capítulo 21, verso 12 e 16, escreve o seguinte: entrou Jesus no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam os pássaros, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm convertido ela em casa de covil de ladrões. E foram ter com ele no templo os cegos, os coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouves o que esses estão dizendo? Aí Jesus cita o Salmo de número 8 e interpreta o que significa suscitar força do verso 2. Ele diz: nunca lestes pela boca de meninos, de pequeninos e de criancinhas de peito
tirastes o perfeito louvor. O que esse salmo está chamando, o que esse salmo está nos alertando, está nos ensinando ao contemplar a glória de Deus, é que nós não podemos deixar de adorá-lo. O caráter de Deus ele é visto em todos os locais desse mundo. Esse mundo é perfeito demais, meus irmãos, e para os olhos daqueles que foram despertados espiritualmente. Como o texto aqui, eu não sei se vocês perceberam, o texto de Mateus capítulo 11, versículo 25. Quando Jesus ele começa a louvar a Deus, porque Deus escondeu essas verdades dos sábios e entendidos e revelou às criancinhas, os pequeninos. A mesma coisa acontece aqui. Deus ele tira a venda dos nossos corações para que a gente possa contemplar, através da criação, a perfeição e sermos atraídos em adoração a Ele. Olhar para a criação é um exercício da nossa adoração. Mas nem todos, meus irmãos, nem todos olham para a criação, olham para as coisas criadas com o intuito de adorar a Deus. Se você analisar a ciência moderna, ela diz que tudo que existe hoje veio de uma explosão inicial chamada Big Bang. Os cientistas de hoje dizem que tudo que você está vendo aqui, meus irmãos, tudo que você está vendo é fruto de uma explosão. E que depois dessa explosão, milhares e milhares e bilhões de anos se passaram e as coisas foram se organizando. Júpiter, por exemplo, por forma do acaso, caiu naquela órbita, com aquele tamanho e com aquela força gravitacional ali. Você olha para a sua esposa que está do seu lado, ela nada mais é do que um macaco evoluído. Tudo que a ciência diz veio dessa evolução, que tudo que nós conhecemos, que toda a perfeição que nós conhecemos veio da evolução e depois dessa explosão inicial. Meus irmãos, nós não precisamos ir muito longe para achar que isso é pura tolice. Explosão não cria as coisas. Explosão não ordena as coisas de forma perfeita. Se você pegar uma simples, talvez você pode argumentar, por exemplo, eu soltei aqui uma bomba dentro de uma caixa de madeira e quando ela explodiu saiu um púlpito. Aí o cientista vai dizer, não, mas isso aí não tem nada a ver não. Porque isso aí exigiu uma inteligência por trás para criar o púlpito e tudo. Se você pegar uma simples formiga, ela tem complexidade suficiente para deixar qualquer púlpito desse abaixo. Uma simples formiga. Todas as coisas que Deus criou, meus irmãos, é grandiosa, é maravilhosa. E nós olhamos aqui que Jesus usou aquelas crianças para calar a boca dos seus adversários ali no templo. Olhando para esse verso de número 2, eu acho que a lição ela é bem singela e ela é bem simples. Deus usa muitas vezes as coisas fracas desse mundo para envergonhar as que se acham fortes. Deus usa as pessoas que a ciência às vezes considera ignorante e iletrada para envergonhar aqueles que se acham sábios. Porque Deus vai tirar louvor da sua criação, quer o homem queira ou não, quer o homem reconheça ou não, Deus será louvado pelas coisas criadas. E Ele usa muitas vezes crianças, gente que aos olhos do mundo não é nada. E eu me lembro, meus irmãos, eu contei para a sala de discipulado, quando eu estava falando sobre, motivando eles a evangelizar, compartilhar o evangelho. E eu me lembro de uma história de uma garotinha chamada Julinha, eu vi uma pessoa contando certa vez, eu achei bem interessante. Julinha era uma criança de mais ou menos 7, 8 anos, ela estava naquela aula de ciência, no passado era ciência, né? Englobava tudo. E aí nessa aula estavam estudando sobre os mamíferos, sobre as árvores, sobre os répteis. E daí a pouco a Julinha viu a baleia, né? A Bíblia não diz que foi uma baleia que engoliu Jonas, não diz. Mas a Julinha interpretou como uma baleia. E aí a Julinha disse o seguinte, olha professora, eu conheço esse animal, isso aqui é uma baleia. E a professora animada disse, oh, que bom, e como é que você sabe que é uma baleia? Não, porque a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Imediatamente a professora com todo o seu... com toda a sua paciência, não, Julinha, a garganta da baleia é pequenininha, estreita demais, não dá para passar um homem e tal. E ela insistindo, não, titia, mas passou sim, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, e o grande peixe, o maior mamífero é a baleia. E aí vai, não vai, sei que a professora já sem paciência,
E aí Julinha simplesmente se rendeu. Tudo bem, professora. Tudo bem. Quando eu chegar no céu, irei procurar Jonas pessoalmente e perguntarei a ele se foi de fato a baleia que engoliu ele. Nessa hora a professora perdeu a calma que vinha trazendo e disse o seguinte: Julinha, e se Jonas estiver no inferno? Ele disse: professora, então a senhora pergunta para ele, porque quem não crê na palavra de Deus vai para o inferno. Você tem uma simples criança calando a boca de uma professora. E Deus, ele se agrada de usar aqueles que são rejeitados pelo mundo. Talvez você chegou aqui triste, cabisbaixo por alguma situação. Eu quero dizer que você é importante para Deus. Deus pode usar tremendamente a sua vida, não apenas para trazer louvor a Ele, mas também para ajudar os outros. É por isso que nós devemos adorar a Deus. É por isso que esse salmo nos diz que nós não podemos deixar de adorar a Deus, porque Ele usa quem Ele quer, e todas as coisas que foram criadas, ela tem esse intuito de nos levar, nos render diante desse Deus que é poderoso e que é majestoso. Mas em segundo lugar, esse salmo não apenas nos diz que não podemos deixar de adorar, mas em segundo lugar, ele também nos ensina que não podemos deixar de nos humilhar. Veja o que é que diz os versos 4 e 5, 3, 4 e 5. O salmista diz que quando contempla as obras de Deus, ele faz uma pergunta bem básica: o que é o homem? O que é o homem comparado com o universo? O que é o homem comparado com toda a complexidade que existe no universo? Ou mesmo aqui na terra, o que é o homem diante de tanta coisa grande? E é bom que ele faz uma pergunta: o que é o homem mortal? Ele encaixa bem o homem. O que é esse ser mortal que vive 70, 80 anos, comparado com toda a criação de Deus? E aí, meus irmãos, toda a criação leva a gente a não esquecer de nos humilhar na presença desse Deus. Nós queremos muitas vezes ser senhores da nossa própria vida. Nós não queremos que ninguém meta o dedo na nossa vida. Nós achamos que somos autossuficientes. Nós amamos ser elogiados, ser apreciados pelas pessoas. As pessoas adoram exibir roupas de grife, carros, casas. Elas adoram. O ser humano, por natureza, ele tem uma tendência pecaminosa a querer se orgulhar. Esse salmo, meus irmãos, ele nos coloca no local correto da coisa. Ele nos lembra de quem realmente nós somos, comparados a esse Deus. Nós queremos ser muita coisa, mas esse salmo acaba com isso, meus irmãos. Nós desejamos ser vistos. Esse salmo nos diz que Deus é quem deve ser visto. Deus é quem deve ser admirado e não nós. Talvez o salmista Davi fosse a pessoa mais ideal para escrever esse salmo. Dinheiro, poder, tinha um reino muito grande, um homem que tinha acesso a tudo, mas escreve esse salmo reconhecendo que não era absolutamente nada. Esse salmo nos leva, meus irmãos, a reconhecermos que Deus, Ele é infinitamente mais sábio e mais poderoso do que eu e você. E se Ele é sábio e mais poderoso do que eu e você, já que Ele criou e sustenta todas as coisas, nós somos exortados a confiar unicamente a Ele toda a vida. Nós somos convidados por esse salmo a entregar a Deus tudo aquilo que o nosso coração tem se afundado em ansiedade. Somos exortados a confiar em Deus porque sabemos que Ele é um Deus poderoso e sábio e que controla absolutamente todas as coisas. A parte mais interessante que eu vejo nesses versos é que depois que esse salmo nos humilha, ele nos mostra o lugar do homem na criação. E o salmo diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, como está aí no verso 5. Um pouco menor do que os anjos, mas foi coroado de glória e de honra. O homem foi coroado de glória e de honra, ou seja, ele foi criado de uma forma especial pelo próprio Deus.
E esse homem que foi coroado de glória e honra pelo próprio Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso, meus irmãos, reconhecer que mesmo sendo pequenos, que mesmo sendo insignificantes comparados com o universo que foi criado, nós temos valor para Deus. Nós somos importantes para Deus. Fomos os únicos em todo o universo criado, seja a criação material, seja a criação espiritual, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso deve, meus irmãos, o conhecimento dessa verdade de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus deve modificar os nossos relacionamentos. Deve nos fazer, meus irmãos, olhar com amor e com misericórdia para os outros que estão à nossa volta. Não importa se você é rico ou pobre, homem ou mulher, preto ou branco, não importa o seu status social, não importa o seu status racial, você é importante para Deus. Um bêbado que nesse momento está em algum bar da cidade, talvez dormindo e deitado no seu próprio vômito, tem mais importância para Deus do que todas as constelações da Ursa Maior. Ele tem muito mais valor para Deus do que todos os planetas do nosso sistema solar. Inclusive tem mais valor do que o nosso próprio mundo que foi criado. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um bebê que está no ventre da sua mãe, ele é mais importante do que toda a fauna do planeta Terra. Ele é mais importante do que todos os animais e do que todas as florestas do nosso mundo. Mas o homem de hoje, por causa de uma tendência pecaminosa de divinizar a criatura, começa a preservar baleias, ovos de tartaruga, mas não querem promulgar leis que endureçam as penas contra o aborto. Quebrar um ovo da tartaruga não traz nenhum tipo de dor, de escândalo, mas se você quebra, traz muito escândalo, mas abortar uma criança não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que os animais, as tartarugas, as baleias, a fauna, a floresta, não deve ser preservada. O que eu acho muito estranho é, por exemplo, uma pessoa ir no Facebook e aí se preocupar com a queimada da Amazônica, mas numa postagem depois ela apoiar o aborto. A gente deve sim cuidar da natureza, dos animais, a gente deve preservar a criação, a ordem criada, mas a gente deve lembrar o que é mais importante. E o ser humano, em que fase da vida ele esteja, em que condição ele esteja, ele tem mais importância para Deus do que todas as coisas criadas. Então, aquela pessoa que está do seu lado, ela é importante para Deus. Então, ame, cuide, busque o bem dessa pessoa, porque assim você estará imitando o próprio Deus. Mas reconhecer essa visão sobre a nossa criação também nos leva a olhar, meus irmãos, com esperança para a nossa própria vida. Eu sei que é difícil conciliar, meus irmãos, o amor e o cuidado de Deus quando as coisas vão ruim. Eu sei que é difícil conciliar o amor de Deus quando a nossa mente está confusa, porque a gente está passando por uma situação que a gente não esperava. A gente está na igreja, a gente está em comunhão com Deus, mas aí os problemas surgem. E muitas vezes a gente fica preocupado e outras pessoas até questionam se Deus realmente ama elas. Se Deus me ama tanto, por que está acontecendo isso com a minha vida? Meus irmãos, como eu falei, Deus é mais sábio e mais poderoso do que todos nós juntos. Apesar de que, quando nós estamos numa situação difícil, a gente fica com o nosso coração confuso e não sabe para onde ir, Deus está cuidando do nosso bem. Ele está fazendo as coisas e Ele está projetando as coisas para o nosso bem. Eu me lembro que uma vez, num culto aqui de doutrina, o pastor Neemias trouxe uma história interessante. Ele contou sobre um missionário, né, que ele vai para um campo missionário distante, e aí depois de longo tempo orando e pedindo a Deus para que Deus concedesse uma oportunidade
para ele ir lá para esse campo missionário e compartilhar a palavra de Deus, a oportunidade finalmente chega. Só que, infelizmente, a tribo em que ele foi mandado, e por desconhecimento também da agência missionária, era uma tribo de canibais. E aí, quando ele estava sendo prestes a ser devorado vivo, o cacique chega e pede para provar um pedaço lá da carne, né, para saber se a carne era nobre. E aí chama o açougueiro lá, sei lá, o que preparava o comer, e ele pede para tirar uma fatia de carne ali da panturrilha do missionário. E aí o cara foi lá e tirou a fatia lá de carne, né, colocou o bife lá, e aí o cacique da tribo corta lá a carne e bota na boca. Quando bota na boca, sai cuspindo, dizendo que a carne não prestava. E aí ele libera o missionário. E aí o missionário sai correndo, mesmo tendo um pedaço da perna arrancada, sai correndo, mas ele sai agradecendo. Ele diz: ó Deus, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o Senhor trabalha para o meu bem. Até hoje eu não tinha entendido porque eu perdi minha perna num acidente. E o Senhor deixou eu usar essa prótese. Mas agora, de fato, eu sei que foi para o meu bem que eu perdi a perna. Meus irmãos, Deus é um Deus que tem um conhecimento que vai além da nossa compreensão. Talvez a situação que você está passando agora, foi abandonado pelo marido ou pela esposa, está enfrentando algum tipo de depressão, está tomando algum tipo pesado de remédio. Isso tem causado tristeza, tem causado medo, ansiedade, e não sabe o que pode acontecer com você no futuro. Eu quero dizer que Deus lhe ama. Eu quero dizer que Deus cuida de você. Eu quero dizer que Deus controla tudo, absolutamente tudo, e tem todo o domínio sobre a sua vida. Apenas confie nele, apenas se humilhe. Se humilhe diante desse Deus, reconheça que sem ele você não é nada. Diga a ele: Deus, eu não quero mais tomar de conta da minha vida, eu não quero mais ser alguém que controla a minha vida, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem uns planos melhores. Eu sei que o Senhor não apenas é totalmente poderoso, mas é totalmente sábio, para me levar a experimentar o que eu nunca experimentei nesse mundo. Então se humilhe, adore esse Deus. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, eu quero chamar a atenção. Esse salmo também nos ensina que não podemos deixar de o servir. Os versículos 6 e 8, eles mostram o papel do homem no mundo. Veja o que os versos dizem. Os versos dizem que Deus colocou o homem numa posição de autoridade sobre todas as coisas que foram criadas. Em outras palavras, meus irmãos, Deus colocou o homem no mundo como um vice-regente. Deus é o Senhor de tudo e o homem no mundo é o vice-regente. Deus colocou o homem para cuidar e para gerenciar a natureza. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Ele diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Percebem a linguagem de Gênesis agora no Salmo? Algumas pessoas dizem que o comentário dos Salmos, capítulo 1, é o capítulo 8 de Gênesis, porque ele está lembrando o homem de quem ele realmente é. Deus colocou o homem aqui nesse mundo, feito um pouco menor do que os anjos, porque os anjos eles são poderosos e são imortais. O homem foi feito menor porque ele foi feito com a condição mortal. Ele poderia morrer, ele alcançaria a imortalidade se tivesse sido fiel lá no Éden, mas ele não foi. Então ele foi feito menor do que os anjos, porque ele tinha a possibilidade de morrer, e de fato morreu. Mas, meus irmãos, o homem ainda precisa cumprir a ordem de Deus em Gênesis, que o Salmo 8 está lembrando. Ele foi colocado aqui para servir a Deus, para servir como um vice-regente, para cuidar das coisas que Deus deixou sobre as suas mãos. E, meus irmãos, nós aprendemos aqui que nós precisamos criar uma cultura, meus irmãos, que de fato glorifique a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para produzir tudo nesse mundo que glorifique a Deus. Mas o homem caído tem lutado e tem produzido todo tipo de coisa que é contrária à vontade de Deus.
mas o propósito de Deus para o homem ainda está posto. Nós precisamos servir a Deus nesse mundo. E como é que nós produzimos, meus irmãos, uma cultura que glorifique a Deus? Sendo bons pais, sendo bons maridos, esposas, sendo bons profissionais, honrando a Deus em cada local que a gente esteja, servindo a Deus em cada local que a gente esteja. Meus irmãos, nem sempre, meus irmãos, o homem ele vai glorificar a Deus. Tem pessoas que, por exemplo, não creem na existência de Deus, são os famosos ateus. Eles simplesmente não creem em Deus porque querem ser os donos da sua própria vida. Porque se existir um Deus acima, haverá um dia que nós prestaremos conta a esse Deus. Mas pior do que ser ateu, meus irmãos, é ser alguém que crê em Deus, mas não o serve. A Bíblia diz lá em Tiago que até os demônios creem em Deus, mas ao invés de obedecer a Deus, ele desobedece. Então, de fato, alguém que crê em Deus, que diz que crê no Deus da Bíblia, que diz que esse Deus criou todas as coisas e mesmo assim não obedece, não vive uma vida que seja para a glória desse Deus, crer nele e não obedecer equivale a imitar a mesma fé que os demônios têm. Crê em Deus, mas não obedece. Talvez, meus irmãos, como vocês se perguntam, Moisés, mas quem é que pode obedecer a Deus totalmente? Quem é que pode servir a Deus totalmente? A verdade, meus irmãos, é que nenhum aqui que está aqui e ninguém que está lá fora pode servir a Deus totalmente. Desde que Adão, nosso pai, o nosso representante lá no Jardim do Éden, ele pecou contra Deus, nós herdamos dele uma natureza pecaminosa. E ao invés de ter prazer e se alegrar em obedecer, servir a Deus, se humilhar e adorar a Ele, nós desejamos desobedecer. Há algo dentro de nós que faz com que a gente está vendo aqui o caminho que Ele disse que era para fazer. Ele mostra o caminho na sua palavra, nós sabemos da palavra de Deus, mas nós não temos força para obedecer. Tudo isso, meus irmãos, é consequência do pecado que habita em nós. Nós escolhemos desobedecer ao invés de servir da mesma forma como o nosso pai Adão fez. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que esse salmo, ele nos dá uma esperança. Esse salmo aponta para a esperança daqueles que querem servir, daqueles que querem se humilhar, daqueles que querem adorar a Deus, mas infelizmente não podem fazer isso da maneira perfeita. Não conseguem fazer isso de forma constante. E eu quero chamar a atenção para a interpretação agora do Salmo pelo autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Veja o que é que o texto diz. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho. Ele vai citar o Salmo. Que é o homem para que dele se lembres, ou o filho do homem para o que o visites, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou fora nada do seu domínio. Porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Vemos, porém, prestem atenção, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Lembra que eu disse que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos? Ele foi feito mortal, com a possibilidade de morrer. E Adão pecou, nós pecamos e nós merecemos a morte. Jesus foi feito, ele veio, ele se encarnou, se tornou como um de nós, se tornou um mortal, para morrer no nosso lugar, mas também para ressuscitar para a nossa salvação. A morte já não tem mais nenhum poder sobre nós.
Aqueles que estão em Cristo, um dia serão superiores aos anjos. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós seremos superiores um dia. Quando Jesus voltar ou quando nós morrermos, nós atingiremos um patamar elevado. Jesus veio e cumpriu o que Adão não pôde cumprir. Jesus veio e fez o que nós não podíamos fazer. Ele adorou perfeitamente a Deus. Ele se humilhou na presença do seu Pai, sendo obediente até a morte de cruz. Ele serviu a Deus completamente e perfeitamente toda a sua vida, para dar uma única oportunidade a mim e a você, de podermos entrar na presença de Deus e ter um lugar no céu para sempre. Se você chegou aqui, meus irmãos, o meu amigo, abatido, triste com algum problema, eu quero dizer que você é importante para Deus. Que Deus ama você, que Deus cuida de você, e que embora que nesse momento de tribulação e dificuldade você não consiga enxergar a vontade de Deus para a sua vida, Ele continua te amando e Ele continua sendo bom. Mas se você chegou aqui e tem certeza que não pode servir a Deus e não pode se salvar pelas suas próprias forças, é um bom momento de você colocar a sua fé em Jesus Cristo, o único que pode servir de forma perfeita no seu lugar, o único que pode morrer no seu lugar e pode dar a salvação a você nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que nós adoremos ao nosso Deus, nos humilhemos em sua presença e o sirvamos com todo o coração, porque isso é o que é para ser feito quando nós contemplamos e estamos olhando a majestade do nosso Deus. Amém.